Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já se perguntou o que é necessário para viver em plena comunhão com Deus? Em um mundo onde a superficialidade e as distrações são tão comuns, o Salmo 15 nos leva a uma reflexão profunda sobre o tipo de vida que nos qualifica a habitar na presença divina. Ele nos convida a examinar o nosso coração e as nossas ações, buscando a sinceridade, a integridade e a justiça. Senhor, abre nossos olhos para o que realmente importa. Que o Teu Espírito Santo nos guie nesta jornada, revelando em nós a Tua vontade. Cura as feridas do nosso coração e nos ajuda a viver de acordo com o Teu propósito. Que possamos andar na Tua luz, em verdade e em amor, refletindo a Tua presença em cada área de nossas vidas. Amém. Agora, convido você a mergulhar nas palavras do Salmo 15, que nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus não está apenas em palavras, mas em atitudes que refletem o seu caráter e a sua justiça. Vamos explorar, versículo por versículo, as lições que ele tem a nos ensinar. O Salmo 15 começa com uma pergunta profunda: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Salmo 151. Esta pergunta revela a grandeza da presença de Deus e nos desafia a refletir sobre o tipo de vida que nos permite estar perto dele. A presença de Deus não é algo que podemos tomar por garantido, mas é algo que devemos buscar com um coração puro, disposto a viver de acordo com os seus princípios. A presença de Deus é, sem dúvida, a maior bênção que podemos experimentar nesta vida. No entanto, ela exige de nós mais do que um simples desejo de estar perto dele, exige uma vida de integridade e retidão. A busca pela presença divina não é só uma questão de emoção ou sensação, mas uma escolha diária de viver em conformidade com a sua vontade. Em momentos de fraqueza e luta, podemos nos sentir distantes de Deus, mas o Salmo 15 nos lembra que ele deseja habitar conosco, desde que vivamos de acordo com os seus padrões de justiça. A presença divina é como um refúgio seguro, onde encontramos estabilidade espiritual e força para enfrentar as adversidades da vida. Quando vivemos em pureza e transparência, podemos confiar que Deus estará conosco em todos os momentos. Você já se sentiu distante de Deus em algum momento? Sabe que a sua presença está disponível, mas não sabe como se aproximar? O Salmo 15 nos ensina que, para habitar na presença de Deus, precisamos de um coração sincero e uma vida que reflita a sua santidade. Não é uma tarefa fácil, mas é um convite maravilhoso à transformação. Deus não está distante, como às vezes podemos imaginar. Ele deseja habitar conosco, mas isso exige que nos entreguemos a Ele em sinceridade, buscando a justiça em nossos relacionamentos e a integridade em nossas atitudes. A presença de Deus é um presente, mas também é uma responsabilidade, que exige compromisso e dedicação. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar a sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. A promessa divina é clara: quem vive de acordo com esses princípios nunca será abalado. Deus está perto daqueles que o buscam com coração puro e sincero, e nele encontramos a verdadeira paz. Quem anda em integridade e pratica a justiça. Salmo 15, versículo 2. Davi, em Salmo 15, destaca duas virtudes essenciais para quem deseja habitar na presença de Deus: sinceridade e justiça. Essas virtudes são mais do que palavras, são princípios de vida que devem estar profundamente enraizados no coração daqueles que desejam se aproximar de Deus. A sinceridade não se refere apenas ao que falamos, mas àquilo que somos em nosso interior, a pureza de nossos sentimentos e intenções. Quando buscamos viver uma vida justa, buscamos refletir a bondade de Deus em nossas atitudes diárias, com um coração genuíno. Deus nos convida a uma vida de integridade, onde nossas ações e palavras estejam alinhadas com a verdade. A sinceridade não permite máscaras nem duplicidade, ela exige que sejamos autênticos diante de Deus e dos outros. Quando vivemos de acordo com a justiça divina, buscamos promover o bem, a verdade e o amor em todas as nossas relações. E, assim, atraímos a proteção divina e experimentamos o seu cuidado. Viver em sinceridade e justiça é também um compromisso com o próximo. Isso se reflete em como tratamos as pessoas ao nosso redor, de maneira justa, sem buscar tirar vantagem, e sem esconder nossas falhas.
A sinceridade nos leva a confessar nossos pecados e a buscar uma transformação contínua. Não se trata de ser perfeito, mas de ter um coração voltado para a retidão, desejando agradar a Deus e viver em harmonia com os outros. No mundo atual, onde as mentiras e as manipulações são frequentemente aceitas, ser sincero e justo é uma verdadeira luta. Muitos podem olhar para você e tentar te desviar do caminho da integridade, mas a palavra de Deus nos assegura que aquele que anda em sinceridade e justiça estará próximo do Senhor. Há uma recompensa divina para aqueles que vivem dessa maneira, uma paz que transcende as circunstâncias. Deus nos chama a ser transparentes, a não esconder nada, nem mesmo nossas fraquezas. Ele conhece nossos corações, e não podemos enganá-lo. Mas, quando escolhemos a sinceridade e a justiça, podemos ter a certeza de que Deus nos acolherá em sua presença, nos purificando e nos capacitando para viver de maneira mais alinhada com a sua vontade. E se você ainda tem dúvidas sobre como aplicar essa vida de sinceridade e justiça no seu dia a dia, saiba que o Salmo 15 é um guia claro para viver em harmonia com os princípios divinos. Que possamos refletir sobre nossas atitudes, buscando ser pessoas que representam verdadeiramente o caráter de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Quem não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita injúria contra o seu semelhante. Salmo 15, versículo 3. No Salmo 15, Davi nos alerta sobre o poder da língua e a pureza nas palavras. Quando falamos, precisamos estar cientes de que nossas palavras refletem o estado do nosso coração. A fofoca, a difamação e a mentira são, infelizmente, comuns em nossa sociedade, mas o Salmo nos ensina que para viver na presença de Deus, nossas palavras devem ser puras e edificantes. Cada palavra que sai de nossa boca tem o poder de construir ou destruir, e devemos, portanto, ter cuidado com o que dizemos. Aquele que habita no tabernáculo de Deus é aquele que evita usar sua língua para o mal. Quem não difama com sua língua. Salmo 15, versículo 3 nos lembra que devemos ser pessoas que, ao invés de espalhar fofocas, buscamos promover a paz e a edificação no nosso meio. A palavra de Deus diz que a língua é um pequeno membro, mas tem grande poder. Tiago 3, versículo 5. Por isso devemos dominá-la para que ela seja usada para o bem, e não para a destruição. É preciso entender que o controle da língua é uma verdadeira disciplina espiritual. O Salmo nos ensina que nossa fala deve refletir a integridade e a sinceridade que Davi menciona no início. Quando conseguimos manter a nossa língua sob controle, mostramos ao mundo que somos transformados por Deus e que estamos comprometidos com a verdade. Isso exige uma vigilância constante, pois, muitas vezes, as palavras podem sair de maneira impulsiva ou sem pensar, causando danos desnecessários. Além disso, o controle da língua está diretamente relacionado ao nosso caráter. Aqueles que falam mal de seus semelhantes ou aceitam injúrias contra os outros não estão vivendo em conformidade com os princípios de Deus. O Salmo nos desafia a manter nossos lábios longe da maledicência e da injustiça, para que possamos viver uma vida que honra a Deus e que construa relacionamentos saudáveis com os outros. As palavras podem ferir, mas também podem curar, e, como cristãos, devemos ser instrumentos de cura com nossas palavras. Sabemos que, em um mundo onde as palavras são muitas vezes usadas para manipular e ferir, o cristão é chamado a se comportar de maneira diferente. Ao controlar nossa língua e ser cuidadosos com o que dizemos, mostramos ao mundo que somos reflexos da verdade de Deus. Esse é um dos grandes desafios que enfrentamos: ser fiéis a Deus, não apenas nas ações, mas também nas palavras que proferimos. E se você está buscando formas de aplicar esse princípio na sua vida, o Salmo 15 é um excelente guia. Ele nos lembra que, quando controlamos nossa língua e falamos com sabedoria, nossa comunhão com Deus se aprofunda, e as bênçãos da sua presença se tornam ainda mais evidentes em nosso caminhar diário. Salmo 15, versículo 3: Quem não faz mal ao seu próximo, nem aceita injúria contra o seu semelhante. O relacionamento com o próximo é uma das expressões mais visíveis de nossa caminhada cristã. No Salmo 15, Davi nos chama a refletir sobre o trato com os outros, especialmente em momentos de conflito ou quando somos injustiçados. A palavra de Deus nos desafia a não fazer mal ao nosso próximo, mas sim viver com um coração cheio de compaixão e perdão. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo diante de ofensas, escolhe não retribuir o mal com o mal. Quem não fazenda mal ao seu próximo. Salmo 15, versículo 3.
Isso nos mostra que nossa relação com os outros deve ser pautada pela justiça e pelo amor. Mesmo quando alguém nos prejudica, o Salmo nos ensina que devemos agir com bondade e misericórdia, assim como Cristo fez por nós. Viver em harmonia com os outros é um reflexo da presença de Deus em nossa vida, pois, quando temos a paz de Cristo, somos levados a promover a paz no mundo ao nosso redor. Além disso, o Salmo fala sobre a necessidade de evitar aceitar injúrias contra o próximo. Em um mundo onde as palavras podem ser cruéis e as acusações muitas vezes surgem sem fundamento, é nosso dever proteger a honra dos outros, falar a favor da verdade e não aceitar que falem mal de nossos irmãos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser defensores da justiça e da dignidade humana, sempre respeitando a imagem de Deus em cada pessoa. Deus nos chama a viver uma vida de harmonia, onde o amor ao próximo é mais do que um sentimento, é uma atitude prática. Isso significa ajudar o próximo em suas necessidades, ser solidário nos momentos de dor e estar disposto a perdoar quando necessário. Não podemos nos permitir ser indiferentes ao sofrimento alheio. O amor cristão nos impulsiona a cuidar e a valorizar aqueles ao nosso redor, independentemente das circunstâncias. Em um tempo de tantas divisões e discórdias, o chamado para viver em paz com os outros é ainda mais relevante. O cristão não é alguém que apenas evita causar danos aos outros, mas é alguém que ativamente busca promover o bem-estar do próximo. Quando praticamos o amor verdadeiro, estamos refletindo a própria natureza de Deus, que é amor. Cada ato de bondade e respeito para com o outro é uma expressão do caráter divino sendo manifestado através de nós. Se você tem dificuldades em viver essa prática no seu dia a dia, lembre-se de que o Salmo 15 nos ensina a importância de nos aproximarmos de Deus, permitindo que seu amor incondicional transforme nossas atitudes. Ao seguir esses princípios, não só estaremos mais próximos de Deus, mas também seremos testemunhas vivas de sua graça e amor para o mundo. Quem, no seu olhar, é desprezado o ímpio, mas honra os que temem ao Senhor. Salmo 15, versículo 4. Neste versículo, Davi nos ensina um princípio fundamental: a importância de honrar aqueles que temem a Deus. Em um mundo onde a adulação e o prestígio social muitas vezes são dados a quem tem poder ou influência, o Salmo nos desafia a reavaliar nossas prioridades. O cristão é chamado a ter uma visão espiritual, que honra os que buscam viver conforme a vontade de Deus, independente de sua posição social ou status. Honrar aqueles que temem ao Senhor é reconhecer a ação de Deus na vida deles e tratá-los com o respeito que merecem. Quem, no seu olhar, é desprezado o ímpio. Salmo 154 nos desafia a rejeitar aqueles que escolhem andar no caminho da maldade. Em vez de valorizar atitudes corruptas ou palavras destrutivas, somos chamados a valorizar o que é bom, justo e santo. Ter uma firmeza de caráter implica em manter nossos valores firmes, independentemente das pressões externas. Devemos ser fiéis à verdade, a ponto de não sucumbir às falsas influências, e rejeitar aquilo que é contrário aos princípios divinos. Honrar os que temem a Deus significa valorizar aqueles que, em humildade, buscam viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso é especialmente importante em uma sociedade que muitas vezes dá mais valor a quem tem fama ou poder. O cristão deve olhar para aqueles que seguem o Senhor com sinceridade, que vivem com integridade, mesmo sem reconhecimento humano, continuam firmes na fé. Esses são os verdadeiros heróis da fé e merecem nossa honra e respeito. Firmeza de caráter também envolve o compromisso de andar com os justos, mesmo que isso nos custe algo. O Salmo nos ensina que devemos estar ao lado daqueles que, apesar das dificuldades, permanecem fiéis a Deus. Não se trata de um compromisso social ou político, mas de uma aliança espiritual com aqueles que têm um coração reto diante do Senhor. Isso pode significar enfrentar desafios ou até ser marginalizado, mas a fidelidade ao Senhor é sempre a nossa prioridade. Este versículo nos exorta a refletir sobre nossas próprias atitudes. Oramos os que temem a Deus em nossa vida cotidiana. Valorizamos mais a aparência externa ou o coração verdadeiro diante de Deus. A firmeza de caráter não é algo que vem facilmente, mas é construída ao longo do tempo, à medida que escolhemos, dia após dia, viver de acordo com os princípios do Senhor. A honra aos que temem a Deus é, portanto, um reflexo de nossa própria caminhada com Ele. Se você tem dúvidas sobre como aplicar este princípio no seu cotidiano,
Lembre-se de que honrar os que temem a Deus começa em seu círculo mais íntimo, nas pequenas atitudes e decisões diárias. Que possamos, ao seguir este caminho, fortalecer nossa fé e testemunhar ao mundo a beleza de uma vida firmemente estabelecida nos princípios de Deus. Quem, mesmo jurando em dano seu, não muda Salmo 15, versículo 4. A fidelidade é um dos pilares fundamentais para aqueles que desejam habitar na presença de Deus. O Salmo 15 nos ensina que uma pessoa justa é aquela que cumpre sua palavra, mesmo quando isso lhe traz prejuízo pessoal. Quem, mesmo jurando em dano seu, não muda Salmo 154 nos lembra de que a integridade e a fidelidade não devem depender das circunstâncias. Ao contrário, devem ser um reflexo do caráter de Deus em nós. Quando fazemos promessas, devemos honrá-las, independentemente do custo, pois nossa palavra reflete o nosso compromisso com a verdade. Fazer um compromisso e não cumpri-lo é algo que Deus condena. A fidelidade à palavra dada é uma marca de quem verdadeiramente teme ao Senhor. Aquele que jurou, mesmo que isso lhe cause prejuízo, não volta atrás, porque ele é firme em seus compromissos. Em um mundo onde a palavra muitas vezes se torna vazia e os compromissos são facilmente quebrados, Deus nos chama a ser diferentes, que nossas palavras sejam sempre dignas de confiança, refletindo nossa comunhão com Ele. A fidelidade à palavra também está relacionada à nossa consistência em viver de acordo com os princípios de Deus. Quando dizemos que servimos ao Senhor, isso deve ser visível em nossas atitudes e em nossa maneira de viver. Somos chamados a ser fiéis a Deus, mas também aos outros, cumprindo com responsabilidade os nossos deveres, seja em nossos relacionamentos, seja em nosso trabalho, ou até nas pequenas promessas que fazemos no dia a dia. Aqueles que são fiéis, mesmo quando enfrentam perdas pessoais, demonstram uma confiança inabalável no Senhor. A fidelidade à palavra dada é uma expressão de nossa confiança em que Deus honrará nossa obediência, mesmo que no momento pareça que estamos perdendo. Deus recompensa a fidelidade, pois Ele mesmo é fiel. Quando vivemos de acordo com esse princípio, mostramos ao mundo que somos diferentes, que pertencemos a um reino que valoriza a verdade, a justiça e a honra. Em um tempo onde a tentação de quebrar promessas parece ser cada vez mais comum, somos chamados a ser uma geração que honre sua palavra. A fidelidade à palavra dada não é apenas uma virtude moral, mas um reflexo do caráter de Deus. Somos chamados a imitar a fidelidade de Deus em nossas vidas, mantendo-nos firmes em nossa palavra, mesmo que isso signifique sacrifícios. Se você tem dúvidas sobre como aplicar a fidelidade à palavra dada em sua vida, saiba que ela começa no pequeno e se reflete nas grandes decisões. Sejamos pessoas que, ao falarmos, geramos confiança e, ao nos comprometer, cumprimos. Que Deus nos fortaleça a viver conforme Ele nos chama, com um coração fiel e verdadeiro em tudo o que fazemos. Quem não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 15, versículo 5. A justiça financeira é um princípio fundamental que reflete nossa postura diante dos recursos que Deus nos concede. O Salmo 15 nos ensina que aqueles que buscam habitar na presença de Deus devem lidar com suas finanças de maneira justa e íntegra. Quem não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 155 é um chamado a viver com ética nas questões financeiras. Usar o dinheiro para explorar os outros ou para corromper a justiça é uma prática que desagrada profundamente a Deus. A usura, ou seja, cobrar juros exorbitantes, é vista na Bíblia como um ato injusto que oprime os mais vulneráveis. Deus não deseja que seus filhos se envolvam em práticas que causem sofrimento ou exploração financeira aos outros. Ao contrário, Ele nos chama a ser generosos, justos e a usar nossos recursos para ajudar os necessitados. A justiça financeira envolve agir com retidão no manejo do dinheiro, sempre pensando no bem-estar do próximo, e não em nossa própria vantagem egoísta. Aceitar subornos também é uma prática que corrompe a justiça e vai contra os princípios de Deus. Em um mundo onde a corrupção é muitas vezes vista como algo normal ou até aceitável, o cristão é chamado a ser diferente. Não devemos aceitar qualquer forma de suborno ou praticar atos que favoreçam injustiças. A fidelidade a Deus se reflete também na forma como tratamos as finanças, buscando ser instrumentos de justiça e não de opressão. Deus nos chama a ser fiéis em todos os aspectos da nossa vida, e isso inclui o modo como lidamos com o dinheiro.
A Bíblia nos orienta a ser generosos e a buscar sempre a justiça, mesmo quando isso pode nos custar algo. Quando praticamos a justiça financeira, mostramos que nossa confiança está em Deus e não nas riquezas deste mundo. O verdadeiro tesouro está no reino de Deus, e nossos recursos devem ser usados para glorificar a Ele, ajudando o próximo e promovendo a justiça. A justiça financeira não é apenas sobre o que fazemos com o dinheiro, mas sobre como nossa atitude em relação a ele reflete nosso caráter e nossos valores espirituais. Devemos usar nossas finanças para promover a paz, a dignidade e a ajuda ao próximo, em vez de explorar ou oprimir. Ser justo com o dinheiro é uma forma de honrar a Deus e de viver de maneira íntegra no mundo. Se você tem dúvidas sobre como aplicar a justiça financeira em sua vida, lembre-se de que a chave está em tratar os outros com respeito e generosidade, em ser transparente em nossas transações e em evitar qualquer prática que leve à exploração. Que possamos sempre usar nossos recursos para abençoar e não para prejudicar, refletindo o caráter de Deus em nossas decisões financeiras. Quem assim faz, não será jamais abalado. Salmo 15, versículo 5. O Salmo 15 nos revela uma promessa poderosa: quem assim faz, não será jamais abalado. Salmo 155. Ao viver segundo os princípios descritos, experimentamos uma estabilidade espiritual que não depende das circunstâncias externas. Em um mundo cheio de incertezas e tempestades, essa promessa é um alicerce firme para a nossa fé. Aqueles que andam em retidão diante de Deus têm a garantia de que sua presença traz uma segurança inabalável, que nada pode tirar. A verdadeira segurança não está nas riquezas, no status ou nas posses, mas na presença de Deus. Quando vivemos conforme os princípios do Senhor, buscamos a sua justiça, mantemos nossa integridade e agimos com fidelidade, nossa vida se torna inabalável. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas sim que, mesmo diante das adversidades, permanecemos firmes, pois nossa esperança está em Deus. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza. Essa segurança não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, podemos ter paz em meio à tempestade, confiança mesmo em tempos de crise e força para superar os obstáculos. A presença de Deus em nossa vida traz uma estabilidade que vai além do que o mundo pode oferecer. Não importa o que aconteça ao nosso redor, quando estamos firmados em Deus, nossa vida é segura, nossa fé permanece firme, e nosso coração está em paz. Além disso, a promessa de que não seremos abalados está diretamente relacionada à fidelidade de Deus. Ele é fiel às suas promessas, e aquele que vive de acordo com os princípios do Salmo 15 tem a garantia de que Deus o sustentará. Não seremos abalados porque Deus é a nossa força, Ele é quem nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. A presença divina é nossa proteção espiritual, nossa estabilidade emocional e nossa segurança eterna. Este versículo nos desafia a refletir sobre onde estamos buscando nossa segurança. Se nossa confiança está em nossa própria capacidade, em nossos bens ou em nossa força, logo seremos abalados. Mas, quando nossa confiança está em Deus, nada pode nos tirar a paz. Ele é a nossa segurança, e viver de acordo com a sua vontade é a chave para uma vida inabalável. Ao buscar sua presença, encontramos um alicerce sólido que nos permite enfrentar qualquer tempestade. Se você sente que está sendo abalado pelas circunstâncias da vida, lembre-se de que a segurança verdadeira está na presença de Deus. Ele promete que, quando andamos segundo seus caminhos, nada pode nos derrubar. Que possamos, cada dia mais, buscar a sua presença e viver segundo os princípios que Ele nos ensina, encontrando a estabilidade que só Ele pode oferecer. O Salmo 15 é um poderoso convite para viver uma vida de integridade, justiça, fidelidade e pureza diante de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira segurança e estabilidade espiritual vem da prática desses princípios, que não apenas agradam a Deus, mas nos aproximam de sua presença. Cada versículo nos revela um aspecto fundamental do caráter que devemos cultivar: sinceridade, honestidade, pureza, justiça financeira e, acima de tudo, a fidelidade à palavra dada. Como você tem aplicado esses princípios na sua vida? Em um mundo onde as tentações de fazer o errado parecem estar em toda parte, este salmo nos desafia a escolher o caminho da retidão e da justiça, pois é assim que encontramos a verdadeira paz e segurança.
A promessa de que não será jamais abalado nos garante que, ao viver de acordo com a vontade de Deus, nossa vida será firmada em uma rocha inabalável. Gostaria de convidá-lo a refletir sobre qual área da sua vida precisa de mais alinhamento com os princípios de Deus que aprendemos no Salmo 15. Como você pode ser mais fiel em suas promessas, mais justo em suas finanças e mais firme em seu caráter? Eu te convido a compartilhar nos comentários como esse salmo tem falado ao seu coração e de que maneira você pretende aplicar essas verdades em seu dia a dia. Se este vídeo ou reflexão tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Não se esqueça de ativar as notificações para continuar recebendo mensagens que irão fortalecer sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe sua vida e te conduza sempre em sua verdade.